dia a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite da FENAFISC, do Manuel, e do Sindifisco MG também, pelo convite aí para a Cefaz Mato Grosso, trazer um pouco da experiência dela sobre a fiscalização de trânsito. Dizer também, parabenizar pelo evento. Em Mato Grosso, até 2008, quando nós assumimos a fiscalização de trânsito, nós tínhamos, para trazer os servidores que estavam nos postos fiscais, em locais mais distantes do evento, fazíamos seminários, tínhamos o costume de fazer seminários para convidar os colegas e aproximar mais da administração. E mais recentemente, 2009, 2010 para cá, mudamos um pouco esse tipo de procedimento e começamos a fazer workshop. O workshop é uma ferramenta muito poderosa, realmente uma ferramenta de trabalho, uma reunião de trabalho. Então, assim, terminadas as formalidades que nós tivemos agora pela manhã, nós temos que encarar esse evento como uma reunião de trabalho, trazer os temas importantes a serem discutidos e aproveitar também, vão ter alguns grupos de discussão também amanhã, mesa hoje à tarde, então, tratar esse evento aqui como uma reunião de trabalho. Nesse sentido, o que eu venho trazer aqui, eu não chamaria nem de palestra, não me chamaria de palestrante, vim só representar a Cefaz Mato Grosso, trazer a visão dela em relação à fiscalização de trânsito, e a nossa experiência também para servir como insumo para esse debate, para essa discussão, para esse aprimoramento. Nesse sentido, falando em reunião de trabalho, eu quero agradecer também o nosso vice-presidente do sindicato, Cipotato, que está aqui presente, agradecer também a presença dos colegas de Mato Grosso, como os demais colegas que estão presentes em todos os estados. Nós também procuramos trazer o pessoal que está trabalhando na fiscalização, o sindicato acabou patrocinando isso, que nós achamos importante. Participar desse debate, acabou patrocinando isso, que nós achamos importante participar desse debate, aprender também algumas experiências com os outros estados. Bom, esqueci a apresentação para passar. Meu nome é Jefferson, né? Já foi apresentado. Bom, a gente falou, os participantes da mesa falaram um monte de administração tributária, também envolve esse tema. Só para fazer uma ressalva que a administração tributária é quando o servidor está fazendo um lançamento, está fazendo uma fiscalização pequena que seja, ele está participando da administração tributária. A administração tributária não é só no governo, não é só no Estado, não é só idealizar como que vai funcionar a arrecadação, a tributação, mas também é cada sequência que faz parte do trabalho fiscal. Só um momentinho. Eu queria também pedir desculpas, porque eu acho que as seis primeiros slides, o conteúdo é um pouco extenso, porque é uma parte mais conceitual, mas depois a apresentação vai ficar mais dinâmica. Então eu queria pedir desculpa e a paciência de vocês. Vai passar, por favor. Então, a administração tributária mato-grossense, ela foi baseada, são diversas fontes de informação para se estruturar uma administração tributária. Então eu busquei trazer algumas que são diretos, que fazem um vínculo direto à fiscalização de trânsito. Então eu trouxe aqui algumas informações do CIAT, que alguns, a maioria dos senhores devem ter ouvido falar, o Centro Interamericano de Administrações Tributárias. É um centro que congrega 40 países membros, países americanos, países europeus, países da Ásia, e é um centro que esses países têm diversas economias, diversas formas de tributação, diversos tamanhos, diversas particularidades. Então, esse centro é um centro que tenta discutir a tributação como um todo, a administração tributária como um todo, tentando agregar os vários interesses dos países membros, interesses no sentido de econômicos e políticos, né? E também algumas premissas que a gente trouxe da Receita Federal. Bom, aqui é uma citação do Bourdain. Bourdain é um colega também da administração tributária. Atualmente, ele está como instrutor no curso da ESAF, né, que é a Escola Superior de Administração Fazendária. E num desses cursos, ele trouxe uma citação, que é essa daqui. Eu estou condensando, estou fazendo vários cortes. Essa citação aqui não é recente, ela é de 2002, mas ele cita que as administrações tributárias,
são conscientes que para melhorar o nível de cumprimento espontâneo, que foi citado pelo presidente científico, inclusive, é necessário algumas recomendações do CIAT. Tecnologia adequada, né, com ampla utilização da internet, informática de ponta, cobrindo todas as áreas do circuito tributário e proporcionando informação certa, oportuna e eficiente. Aí nós estamos falando, não estamos falando de uma coisa futurista, uma coisa que é básica já para as administrações tributárias aqui, principalmente que estão aqui representadas. Também trazendo do Bordan, o CIT e a Secretaria da Receita Federal entendem as administrações do futuro que já são uma realidade, já são contemporâneas aqui no Brasil, em vários estados e também em outros países. Era no futuro em 2002 isso. Utiliza sistemas integrais de informação, manutenção e crítica a cargo dos usuários. O que é isso? São sistemas que não são sistemas fechados, sistemas que podem ser modificados pelos usuários. A gente chama de tratar a base de dados, por exemplo. Fazer cruzamento de dados, você não pode, a cada informação, solicitar um novo sistema para trazer aquela informação que você precisa. Então, você precisa ter um sistema que você possa moldar qual dado que você quer. É isso que ele está dizendo aqui. Trabalhar com reduzida quantidade de papéis, isso aqui é uma premissa básica também. Requisição de informações efetivamente necessárias. O que significa isso? Hoje, principalmente depois do advento da nossa fiscal eletrônica, nós temos aí uma massificação de dados nas bases, né? De todos os estados tem trilhões aí de terabytes aí de dados. Então, quer dizer, antes de tratar as informações, tem que fazer um cuidado para não ficar circulando informação para cima e para baixo, dando mais trabalho de gerar a informação do que provavelmente utilizá-la. Declarações de formulários feitos pela internet, aqui a parte do contribuinte, utilizar equipamentos de leitura óptica, receber impostos por transferência eletrônica, esse cartão de crédito, oportunizar várias fontes de recebimento de receita, processamento de dados centralizados, saídas regionalizadas, executar a auditoria através de sistemas computadorizados, que a gente está chamando de cruzamento de dados, auditoria eletrônica, etc., e possibilitar consultas eletrônicas pelo contribuinte. Então, quando foi concebido, quando foi pensado essas premissas, isso a gente está pensando em 2000 e em 2002. Hoje, certamente, tudo que eu disse aqui, as administrações tributárias em maior ou menor nível já estão utilizando. Descendo um pouco o nível de abstração, vamos dizer assim, algumas funções que eu estou falando aqui da administração tributária, algumas funções fundamentais, só para fazer uma parte. Quando a gente fala de administração tributária, como até o secretário Gilberto comentou, a administração tributária, ela envolve tributação, vamos dizer assim, não vamos preocupar com a terminologia, mas sim, em linhas gerais, né? Tributação, normas, pessoas, meios, etc. Dentro da área da tributação, que eu estou traduzindo aqui, pode voltar um pouquinho, por favor. Dentro da área da tributação, eu estou explodindo essa área da tributação e estou dizendo que entre as funções da administração tributária, entre elas a tributação, eu tenho as funções fundamentais da administração tributária, ou seja, na administração tributária, função tributação, eu estou abrindo aqui algumas funções fundamentais, só para descer um pouco o nível estratégico. Não sei se foi claro aqui, mas pode passar, por favor. Então, foi feito pelo secretário adjunto da Cefaz, o Marcel, até alguns colegas que devem conhecer, ele fez um ensaio ele redigiu um ensaio sobre as administrações tributárias. Dentro da função de tributação, ele identificou 5 subfunções, ou funções fundamentais. Uma delas é a receita. Essa função receita, que é identificar, quantificar a exploração tributária, ela é distribuída em todas as áreas que compõem a parte da tributação, mesmo na Secretaria de Fazenda, é uma função básica. A função recuperação, reduzir o hiato entre potencial econômico e arrecadação efetivamente realizada, seria, em termos assim, bem pragmáticos, a função recuperação seria uma auditoria. Vai fazer uma auditoria que vai identificar uma lacuna entre que teria. Isso aqui não está nem lançado,
uma exigência que deveria ter sido lançada, ter o crédito constituído, não foi feito. Então, essa é uma função de recuperação que está distribuída na Secretaria de Fazenda. Função exigência, que é obrigar a entrega da renda monetária à esfera pública. É uma função que, em linhas assim, gerais, seria: o tributo está lançado, o crédito está constituído, mas é fazer com que esse crédito constituído entre assim, no caixa do governo, que seja recebido efetivamente. A função vigilância, que visa prevenir comportamentos negativos que afetam a entrega das rendas. Essa função vigilância é uma função relativamente moderna, mas é o que está mais sendo utilizada na fiscalização de trânsito. Até queria destacar isso. É a função que tem trabalhado sempre a curto prazo, e o nome já diz, função vigilância. Ela é um sentido contrário à função da recuperação. É tentar fazer essa lacuna entre o que deveria ser recolhido e não foi, só que em termos mais imediatistas, em termos de curto prazo, faturadores recentes. Um exemplo, fazer uma auditoria eletrônica num contribuinte qualquer. O servidor pode fazer um levantamento prévio com as informações que existem na base de dados da Secretaria de Fazenda. Quando ele se precisar ir no estabelecimento, ele vai e finaliza. Quando ele finalizar, ele vai ter que fazer uma recuperação aí de 5 anos, por exemplo, de alguns créditos constituídos dentro desse período que ele está fazendo a fiscalização. Na função vigilância, isso está sendo feito em relação ao mês anterior. Então, alguns trabalhos na Secretaria, ou no momento atual, ou numa operação atual, já está sendo feita essa exigência. E a última função é extrafiscal. Essa função, ela, vamos dizer assim, que é uma função mais política da tributação, que seria justamente questão de benefícios fiscais. Vou exemplificar aqui: carga tributária diferenciada para energia, de acordo com o consumo. São as funções que a administração tributária tem dentro da tributação, que tem uma parte política e estratégica. Dessa forma. Bom, fechando aí a parte mais teórica, aquilo que eu passei sobre o CIAT, sobre a Receita Federal, sobre as funções fundamentais, elas estão distribuídas no organograma em toda a área da Cefaz. Nessa forma. Aqui é a finalidade da Cefaz: garantir a receita pública, a execução financeira do orçamento público e a qualidade do gasto. Nessa forma. Bom, na estrutura organizacional da Cefaz, sem ponto aqui, mas essa parte superior é a parte da administração mesmo geral, secretário de Fazenda, algumas assessorias, gabinete, etc. Essa parte para cá é uma parte mais que a gente chama do Tesouro, que é a parte financeira do Estado, pagamentos, etc. Essa parte circulada é a área específica da Receita. E aquela parte, a terceira parte de lá, é a parte que a gente chama assim, resumidamente, área meia, até erradamente de área meia. Que é a parte de pessoas, a parte de equipamentos, obras, infraestrutura. Então, a Secretaria de Fazenda é dividida em 3 secretarias adjuntas: uma da Receita, uma do Tesouro e outra da Gestão. Aqui dentro da função, dentro da Secretaria Adjunta da Receita, tem a missão aqui da SAP, Secretaria Adjunta da Receita: garantir a realização da receita pública, controle da aplicação do gasto, com justiça fiscal, contribuindo para a sustentabilidade econômica e social do Estado. Bom, aquela Secretaria da Receita, eu fiz um zoom aqui, estou destacando ela aqui. É composta por 6 grandes áreas. Nessas 6 grandes áreas estão distribuídas aquelas funções fundamentais da Receita e também algumas funções da administração como um todo. Por exemplo, tem uma área de normas, eu vou ter aqui uma área de informações de ICMS, uma área onde estão registrados todos os débitos para fazer a cobrança, a exigência do recolhimento do tributo já lançado, uma área da recuperação, que era a área clássica da auditoria dentro dos estabelecimentos, uma área do trânsito e uma área do atendimento ao contribuinte. Tá certo.
Então, a área do trânsito, dentro da área da Receita, ela tem uma distribuição igualitária entre as demais funções fundamentais. E tem mais dá mais um clique, por favor. Tem a área do trânsito também. Ela tem um braço aí dentro da área da recuperação da exigência, dentro da fiscalização de estabelecimentos, que aqui chama GECOA. Talvez não estou enxergando aqui, mas só para ter uma visualização gráfica mesmo. Esse braço aqui é onde funciona a fiscalização de estabelecimento, que são o trânsito fiscalizado nas transportadoras, em linhas gerais, a gente pode dizer assim. Bom, aí, agora, só voltando, por favor. Aqui eu estou descendo a nível até chegar na fiscalização de trânsito. Então, essa parte da fiscalização de trânsito, agora que a gente vai aprofundar um pouquinho. Essa é a missão, existe um decreto que estabeleceu, dentro dessa administração tributária, todas as competências, as missões, os valores, as atribuições de cada superintendência, de cada gerência, etc. Esse decreto é de 2001, mas ele revogou o anterior, que era 2008. Algumas aprimorações foram feitas e ele vai mudando de ano. Não foi mantido o seu decreto original. Mas não é uma inovação, é só uma melhoria. Por isso que ele está com a data de 2011. Então, dentro da nossa Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito, tem a missão de controlar e exigir efetivo e integral o cumprimento das obrigações tributárias decorrentes do trânsito de mercadorias, sejam elas principais ou acessórias, desde a identificação de desvios, aplicação da sanção pelo descumprimento, apurando a conformidade de comportamento do remetente, destinatário ou transportador. Então, dentro desse decreto também, ele vai começar a abrir várias competências. Eu vou destacar aqui o sexto, que é mais direcionado ao trânsito, à fiscalização do trânsito de mercadorias, promover o aumento da efetividade das ações de trânsito, difundindo o risco fiscal, sancionando comportamento irregular, utilização de crescentes dados e informações disponíveis em ambientes fazendários, etc. Bom, vou passar a situação geográfica aqui também eu vou considerar aqui como premissa, ficou um pouco fora do contexto aqui, mas é a situação geográfica de Mato Grosso em relação ao fluxo de mercadorias existente hoje. Então, o Mato Grosso também se comporta como um corredor de mercadorias. Tem mercadorias destinadas no Mato Grosso, as que são oriundas de Mato Grosso para outros estados, e também uma região que liga o sudeste à região norte. E até a região oeste também, a região norte é o próprio Mato Grosso. Aqui eu não sei se está conseguindo chegar ao final, mas é só o mapa de Mato Grosso aqui destacado, os corredores de exportação. Mato Grosso tem aí várias saídas, é um conhecido produtor de grãos, exportador de grãos. Nós temos saídas Santos, Paranaguá, para a região sul, Santarém, no Pará, Mirituba, temos Itacoatiara, no Amazonas, de Manaus, e assim vai. Bom, pode passar, por favor. Então, considerando as premissas que foram dadas, a situação geográfica de Mato Grosso, essa que é a estrutura existente na fiscalização de trânsito. Nós temos 4 regiões fiscais, norte, sul, leste e oeste, são 4 gerências. Os servidores eles são lotados nessas gerências, e essas gerências elas fazem a gestão dos postos que estão fisicamente localizados nessas regiões. E nós temos uma gerência de controle informatizado do trânsito. Essa gerência, ela está atuando mais na parte das premissas da informatização. O que acontece? Os postos fiscais hoje no estado do Mato Grosso, todos estão dotados da ligação com a internet, todas as autuações são feitas e registradas eletronicamente nos sistemas, disponibilizadas online para o contribuinte e transmitidas diretamente para a central. Então, essa aí também, como eu falei, como a gente falou no início lá da importância da tecnologia, até fazer uma ressalva, o posto fiscal hoje, sem a tecnologia, ele não consegue contribuir para a administração tributária, no entendimento de Mato Grosso. Então, nós temos aí 14 postos fiscais, e todos eles com interligação, internet e informações obtidas eletronicamente online. Essa gerência de controle informatizado de trânsito,
o que ela faz? Ela é a área que atua como back-office do trânsito. Todas as informações que são coletadas ou que são registradas pelos postos fiscais no trânsito, registro de passagem, autuações, valor das notas fiscais, maiores remetentes, maiores destinatários, enfim, qualquer tipo de informação que é obtida através do trabalho do posto fiscal no trânsito de mercadorias, é trabalhado pela essa gerência de controle informatizado do trânsito. Ela vai receber todas as informações, planilhar, trabalhar identificando alvos, dando a resposta para os postos fiscais. Para você ter uma ideia, um tempo até o pessoal comentou, aí, o pessoal do sindicato comentou, o Fenafis também deve ter ouvido falar de uma matéria que saiu na Exame, se não me engano, sobre o passeio da nota fiscal. E em Mato Grosso nós tomamos conhecimento dessa matéria e passamos aí para a administração tributária estadual que nós conseguimos fazer determinado controle sobre essa prática irregular. Como seria isso? Vou citar um exemplo aqui. As mercadorias que transitam pelos postos fiscais, todas elas são registradas eletronicamente no registro de passagem, que a gente chama. Todos os postos fiscais são informatizados, então todas as notas que transitam por ali, são apresentadas, etc., são registradas. À medida que existe um volume de mercadoria que entra ou sai de Mato Grosso, na base de dados da Cefaz, que não possui esse registro, essa gerência informatizada de controle de trânsito identifica esses contribuintes, remetentes ou destinatários, que têm circulação interestadual de mercadorias e que não têm o registro, e faz um pente fino. Fala, o que aconteceu que você emitiu 300 mil notas em abril de 2012 e elas foram para outros estados e não foi registrada nenhuma passagem no posto fiscal? Então esse é o trabalho que a gente chama de back office, que ele utiliza as informações do posto fiscal, mas contribui para fazer a utilização do cruzamento de dados. Então, nesse sentido, se houver alguma simulação de operação, a gente consegue detectar isso a curto prazo. Seria mais difícil, por exemplo, a gente detectar, pedir em janeiro de 2010, solicitar uma informação ao contribuinte. Por que em janeiro de 2010 você circulou N mercadorias, N milhões de reais e não passou nenhum posto fiscal? Quer dizer, quando a gente for contatar esse contribuinte, pode ser que esse contribuinte nem exista mais, né? Pode ser que a empresa não seja mais, seja laranja, fantasma. Então a gente tem um trabalho também de trabalhar isso a curto prazo. Então as medidas que são utilizadas lá utilizam o trânsito no sentido da vigilância, que eu falei há pouco lá nas premissas. Vigilância está sempre utilizando as informações em tempo real. Então existe um período de tempo curto para poder resolver as possíveis irregularidades que estão ocorrendo no trânsito. Vocês têm um programa que faz isso automaticamente? Ou... Não é automaticamente. O registro, todos os postos fiscais fazem o registro nas operações e existe essa gerência que ela trabalha na sede, que ela utiliza esses dados de registro e comparando com toda a base. É um trabalho de base de dados mesmo, de checagem, de identificação bem manual, porque ele é eletrônico, porque a informação é digital. Mas quem faz tem que pegar serviço só para doação, instituições de caridade, etc. Então, essas mercadorias apreendidas têm que ter uma velocidade muito grande para leilão, para justamente poder recuperar alguma coisa do crédito tributário. Outro caso também, de material de informática. Se não fizer o leilão imediato, passou 6 meses, fica um material que já não serve mais, não tem uma atratividade. Né? Nós temos dentro da fiscalização de trânsito uma gerência de planejamento, você é um pouco planejamento, que também contribui para, enfim, todo o alinhamento estratégico da organização. Algumas, 4 unidades volantes de fiscalização que fazem a fiscalização nas 4 regiões do estado, região metropolitana. Posto de controle municipal. Esse posto de controle municipal, na verdade, o interesse mais é do município em planilhar, vamos dizer assim, quais a produção agrícola de cada município. Tem grandes extensões rurais, alguns municípios falam, essa mercadoria saiu daqui do nosso município, fazenda é grande, mas saiu daqui, fica
vamos dizer assim, guerrinha entre os municípios por conta do repasse do fundo estadual. Então, alguns municípios quiseram fazer um posto municipal para controlar quanto que sai de produção agrícola de cada município. Isso aí a gente utiliza quando necessita de alguma informação específica, pode utilizar as informações que o município está registrando, por isso que ele está mostrando aqui. Temos mais de 260 servidores, isso aí distribuído nos postos fiscais, nas volantes. A situação dos postos fiscais, região sul, região leste e alguma menor distribuição na região norte. Ressaltando aqui que nós temos 14 postos fiscais, mas temos aproximadamente 40 a 50 saídas e entradas do Estado. Então nós já estamos fazendo a concentração nesses 14, justamente porque seria impossível manter alguns postos fiscais em regiões que sequer têm acesso à internet. Aqui seria um outro braço da fiscalização, que até Minas também utiliza, que é a parte de fiscalização nas transportadoras. Me lembro que eu vim aqui, acho que alguns anos atrás, nem sei, vou me arriscar a falar quando, o colega Marcos Baeta estava aqui, fizemos uma reunião, tinha um trabalho que o Mato Grosso fazia, que Minas também estava trabalhando na mesma linha, e a gente trabalhou um pouco, trocando experiência, trocando informações para fazer essa que a gente chama de EDI, que é receber a informação da carga e tratar na transportadora. Algumas bases dessa área do LAN, que é o carga e descarga, né, de mercadorias. Tem um no aeroporto, que é uma equipe no aeroporto que fiscaliza as mercadorias que saem ou chegam pelo aeroporto. Modal ferroviário, nós temos a ALL, que tem a saída de grande parte de grãos, né? Existe também nossa fiscalização lá dentro da ferrovia, que é a saída de grãos e a entrada de combustível. Basicamente, esses dois tipos de operações que são feitas na ALL. Tem no Correios, tem equipe também direto no Correios. Se não me engano, 40% de tudo que chega de encomendas pelo Correio, chega ou sai pelos Correios, é efetivamente fiscalizado. E o Correio, se alguém tem a oportunidade de verificar como é que funciona a logística, é muito dinâmica. Então não dá para você abrir caixa a caixa, você nem tem como fazer isso por conta da velocidade de entrega. Então hoje 40% efetivamente é aberto e verificado e checado qual que é a regularidade dele. Bom, aí tem 70 transportadoras conveniadas onde existe esse trabalho, e essa parte da aduana, quantidade de mais de 50 mil veículos. Então aqui em linhas gerais, o que é a atuação da fiscalização de trânsito hoje? Ela identifica o documento fiscal. Se aquela nota fiscal que está passando naquele momento no posto, se ela é válida, primeiro se ela existe, né, se não está sem nota, mas se existe, se ela é válida, se ela está autorizada, se o estado de origem emitiu efetivamente, autorizou aquela nota, se está cancelada, já inúmeros de casos de notas fiscais canceladas transitando nos postos fiscais, se foi reutilizada, se ele consegue passar no posto fiscal sem fazer o registro, ele pode passar 5, 10 vezes com aquela mesma nota fiscal, então é checada se ela já passou alguma vez no posto. Isso aí dentro daquela função vigilância. Registro da utilização, cada vez que passa, isso aqui é só registro da passagem mesmo. A gente verifica se o remetente mato-grossense ou o destinatário mato-grossense está regular, se ele está com a situação cadastral dele, se ele está habilitado, se está suspenso, se está baixado. Passar, por favor. Se a operação que está circulando no posto fiscal ela é onerada, se o recolhimento foi efetivamente feito, se está acompanhado do documento de arrecadação e se aquele documento é válido, se consta na arrecadação, se alguma operação de frete, de saída, por exemplo, se ela tem que estar recolhida, se ela está ou não recolhida. Tem uma situação também que já é tradicional de Mato Grosso, buscar a recuperação de créditos, utilizando para isso o trabalho de trânsito. Essa aqui eu quero até destacar porque nós temos, em linhas gerais, como é que funciona. O contribuinte existe o débito no conto corrente fiscal. Ele tem vários débitos, ele está inadimplente com o fisco. À medida que ele chegar a alguns critérios de inadimplência, vamos citar, por exemplo, 50 mil reais. Vamos supor que ele tenha mais de 50 mil reais de inadimplência com o fisco. Quando ele passar pelo posto fiscal fazendo uma operação, ele pede para aquela operação que ele está fazendo o prazo de recolhimento, passa a ser imediato. Então isso impede que a carteira dele dentro da Cefaz, vamos dizer assim, a inadimplência dele na Cefaz aumente. Toda operação que ele tiver e transitar pelo posto fiscal,
vai ser tributado no momento imediato. Então ele vai sempre se manter naqueles 50 mil. Isso é um exemplo. Por outro lado, isso vai impactar negativamente na logística deles. Toda vez que tiver que operar, tiver que recolher antes, isso ele vai ter que ter um trabalho de recolher, até o final de semana, vai ter que ter gente para fazer todo esse trabalho. Então, o que alguns vão fazer? Bom, eu vou regularizar meu débito, vou parcelar, vou fazer alguma coisa para não ter que pagar a carga. Então, essa medida cautelar de inadimplência, essa segunda aqui, ela atua tanto para manter o crédito, a inadimplência dele, para não aumentar a inadimplência, como fazer com que ele regularize a inadimplência no FIS. E nós temos várias medidas cautelares, que eu vou passar à frente, e também a administração de bens e mercadorias, que eu já citei. Nós temos, essa que eu falei do crédito é uma resolução da Cefaz, ela identifica alguns critérios de omissão do contribuinte ao fisco e com isso, no trânsito, é feita a exigência carga a carga. Vou passar, mas vou acelerar um pouquinho do tempo que está acabando. Nós temos algumas medidas cautelares. O trabalho back-office lá da fiscalização identifica alguns contribuintes que têm um comportamento irregular, vamos dizer assim, entre aspas, suspeito. Vou dizer um caso clássico que a gente conseguiu fazer no ano passado. Várias saídas interestaduais de grãos, oneradas, e o contribuinte tinha que fazer o recolhimento mensal. Você começa a comparar. Bom, ele tem lá, se ele realmente está fazendo esse recolhimento. Se ele não está fazendo recolhimento, a gente dispara uma medida cautelar, que a partir do segundo mês, por exemplo, ele já tem que cada operação fazer um recolhimento. Evitar que o acontecimento laranja, porque se você daqui a um ano for atrás desse contribuinte, você não acha mais ninguém. Então, algumas medidas cautelares de exigência no posto fiscal. E essa aqui é mais recente, ela é de fevereiro de 2012. Ela está condicionando qualquer benefício, qualquer operação que tenha algum benefício fiscal, que passe pelos postos fiscais, ela tem que estar amparada com a CND do contribuinte. Então, o que a administração tributária entendeu? Se ele tem um benefício fiscal, qualquer que seja, ele tem que estar regular perante o fisco. Isso é checado a cada operação. Passou no posto fiscal, você não tem condições de ter uma CND, ou seja, você está com EFD em atraso, você está com situação cadastral irregular, você está com débito no ponto corrente, você não tem o direito ao benefício. Então, imediatamente, essa operação é tributada. Ele perde a fruição do benefício. Essa é uma alteração recente de fevereiro de 2012. Bom, vou passar aqui, acelerar um pouquinho. Isso aqui são em linhas gerais. Aqui a gente conseguiu compilar só a quantidade de veículos que é de entrada em Mato Grosso e os que transitam pelo corredor. Quase 800 mil, isso aí no ano passado. Mas a gente não tem aqui a saída de Mato Grosso. Então vai completar aí mais uns 400 mil. Passa por. Aqui é só também uma informação sobre o trânsito, né? Por Mato Grosso, 44% só de veículos que transitam por Mato Grosso sem ter o destino em Mato Grosso, 56% é remetente ao destinatário mato-grossense. Aqui também uma informação que veio do ENCAT, sobre eles estavam fazendo. O grupo do ENCAT da nossa escola eletrônica está fazendo um acompanhamento do registro de passagem pelas unidades. Em julho, a última informação que saiu, não estava sendo atualizada, Mato Grosso conquistou o primeiro lugar em todos os estados em relação às notas emitidas para o Mato Grosso que tinham sido registradas, comparando com os demais estados que estão fazendo o controle do registro. E no caso da saída, em sexto lugar, com 38%. Bom, aqui as autuações, a quantidade de autuações de mercadorias sem nota. Quanto mais a gente aprimora na fiscalização e na cobrança nos postos fiscais, mais aumenta ainda a identificação de mercadorias sem nota fiscal. Aí a estimativa vai passar 12 mil mercadorias, né? 12 mil aqui autuações seriam veículos, né, com mercadorias sem nota fiscal. Aqui é o valor, né, 80 milhões que está estimado também de mercadoria sem nota fiscal que transita pelo posto. Aqui em valores, nós temos a parte da aduana, 103 milhões no ano passado. A parte de cruzamento de dados que eu falei, pegar informações do trânsito e trabalhar internamente, 82 milhões. 8 milhões é na volante, que é uma coisa bem pontual também, não é muito expressivo. E nos postos fiscais, 154 milhões no ano passado.
Bom, essa aqui é o que nós terminamos do que está o modelo atual. Assim, é um modelo que está em mutação, que ainda a gente entende que tem muito a se melhorar. Se a gente for concentrar na fiscalização física, é um percentual pequeno ainda que a gente consegue fazer, assim, fazer abertura de carga. A gente faz percentualmente pouco isso, a gente está trabalhando muito a parte documental, de registro e de sistemas, mas a gente tem que ampliar a fiscalização física. Então, vou passar aqui bem rápido o que a gente vai utilizar para nortear a nossa fiscalização física em linhas gerais. O SPED, capa de lote, manifesto eletrônico, qual que é o cenário que o Mato Grosso tem sobre isso. Vou passar. Pode passar, eu vou cortar um pouquinho, que o tempo está em cima. Bom, aqui destacando aqui o novo modelo, a gente vai ter um controle maior do fluxo de veículos, com as informações do trânsito, mapear quando cada tipo de contribuinte ou sazonalidade, em qual setor que ele está transitando, para poder concentrar os esforços. Aí tem o que a gente chama de projeto NoStop. O projeto NoStop, dentro desses 1,5 milhão de veículos que transitam por ano, nós vamos começar a tratar as informações antecipadas. Ou seja, se ele passar pelo posto fiscal, nós vamos identificar se ele precisa parar lá ou não, para que a gente consiga parar exatamente aqueles que têm as irregularidades. Com isso a gente vai conseguir abrir mais cargas e perder menos tempo fazendo um serviço burocrático, vamos dizer assim. Aí tem o tratamento antecipado, que receber as informações. Vamos estar em desenvolvimento a malha fiscal, que seria uma malha fina do trânsito, com as informações que nós temos já disponíveis. Um módulo de pesagem, de controle de pátio, que é o módulo 3. E o 4 é um controle virtual, que é ter tudo isso, todas as informações, para fazer a gestão de tudo isso que está sendo, de toda a fiscalização de trânsito. Vai passando? Vai passando? Então, volta um pouquinho. Aqui é só a parte da como é que vai funcionar, receber informação. Não tem muita novidade aqui. O que a gente precisa é executar isso, receber a informação, tratar e deixar o posto fiscal sabendo quem vai passar naquele momento, se ele tem que parar ou não. Vai passando. Tem um segundo módulo que é a malha, vai passando. A malha, pode passar. A malha é identificar aqui, fazer uma reta, né? O tamanho do risco e a probabilidade de acontecer para o contribuinte. Nossa meta é o segundo quadrante, ou o quarto quadrante, né? O contribuinte cita que o risco dele ser pego pela fiscalização é alto e ele é grave. Então, é a reta que a gente quer chegar ali, que a gente quer atingir. Pode passar. Pode passar. Aí tem indicadores seletivos, parâmetros flexíveis. Pode passar. Aqui tem uma equação já formulada lá pela equipe técnica nossa, lá pelos nossos economistas. Mas resumindo, pode passar por favor. Resumindo, o contribuinte vai ter uma pontuação até 300 pontos, dentro daquela regra, com as informações que nós temos na base de dados. E aí ele vai entrar em uma dessas faixas de risco. Pode passar? Pode passar. Aí ele tem lá uma classe leve, que praticamente não vai representar risco ao trânsito, e uma classe grave, que também considera o volume de transações dele. Bom, aqui é só a questão do módulo de pesagem, mas pode passar. Pode passar. Pode passar, pode passar. Pode passar que eu vou... Essa que está passando aqui, já vou fechar aqui, só falar que não tem a parte mais conceitual. Pode passar. Que são as tecnologias de scanner, que a gente está previsto já para a gente utilizar um scanner móvel para utilizar em várias áreas na fiscalização de trânsito. Aí você pode ir passando o fluxo de como que a gente vai checar isso, receber as informações antecipadas, pode ir passando, né? Recebendo as informações, mandando a resposta no posto, liberando o trânsito sem parada, e quando tiver alguma irregularidade, fazendo a parada e fazendo a abertura de carga. Pode passar. Mas é o tempo, tem até a live do tempo. Pode passar, bom, volta no obrigado.
Bom, gente, desculpa aí por ter administrado mal o tempo da apresentação, mas não chegou a comprometer muito no final, que em linhas gerais a gente quer aperfeiçoar o trânsito para poder ter uma mira, calibrar bem a mira para quem vai ser fiscalizado no trânsito. A gente está chamando de no stop, para poder deixar um livre acesso, entre aspas, um acesso controlado ao contribuinte que está regular, que ele é adimplente com o fisco, para poder ter uma operação rápida no posto fiscal. E aquele que realmente está inadimplente, está irregular, parar, fazer toda a fiscalização, abertura de carga. Então, o sinal stop, que o projeto está sendo ouvido desde o ano passado, vai fazer isso. Parar efetivamente quem tem que ser parado e já ter uma prévia de quem que representa risco para a fiscalização de trânsito, risco para o cumprimento da obrigação tributária. Queria agradecer aí a todos, pedir desculpa pela alguma correção. E aí nós estamos disponíveis aí, está aqui no e-mail, e mais tarde, se alguém quiser uma informação, está à disposição. Obrigado.